Oi, eu sou o Jefferson Sarmento e você tá no canal do Três Cara, que como diz o Rodrigo Teixeira, que é um dos outros dois cara, é mais um canal de cultura pop que você não precisava de jeito nenhum. Você também não precisava de um camarada aqui, mais um camarada, dando pitaco sobre filme novo, velho, ou do tempo em que a avó dos irmãos Lumière ainda caminhava pela Terra. Você não precisava de mais um adolescente dos anos 1980 vindo falar para você sobre o filme Tubarão, do Steven Spielberg, lançado em 1975, portanto quando eu tinha 3 anos de idade. É óbvio que eu não assisti esse filme quando ele foi lançado. E é sobre isso e algumas outras coisinhas desse filme que a gente vai conversar hoje. Segura aí rapidinho enquanto a vinheta rola, que a gente vai começar o primeiro episódio aqui no Três Cara de Espantos, Assombros e um Balde de Pipoca. O nome é ridículo, mas foi o que a gente conseguiu. Tubarão não é só um clássico. Eu sei que essa frasezinha é bastante clichê, você já deve ter lido ou ouvido em vários lugares, que é mesmo muito mais do que um clássico, mas nunca me ouviu dizendo isso, então eu tô aqui para te falar isso. A gente tá falando do primeiro arrasa-quarteirão do cinema, considerado junto com Guerra nas Estrelas o precursor dos blockbusters. Fala a verdade, quem é que não ficou se borrando de medo de entrar na água da praia logo depois de assistir Tubarão no cinema, ou anos depois, lá em meados dos anos 1980, assisti pela primeira vez na televisão esse arrasa-quarteirão e as suas continuações, aquelas continuações mais toscas do planeta. Para poder vir aqui conversar com você sobre Tubarão de 1975, o filme do Spielberg, eu acabei relendo este camaradinho aqui. Tubarão, o livro do Peter Benchley, que foi lançado em 1974, portanto só um ano antes do lançamento do filme do Spielberg no cinema. Eu já tinha lido essa história, já tinha lido esse livro lá pelo meio dos anos 80, em 1984, 85, com 13, 14 anos, só que eu não me lembrava exatamente como era a história do livro. E acabei redescobrindo uma história muito próxima daquela que foi para as telas do cinema. E isso pode ser facilmente explicado pelo fato de que o próprio Peter Benchley, autor do livro Tubarão, foi o roteirista responsável pela adaptação da história para o filme que o Spielberg lançaria em 1975. Nas edições do livro Tubarão lançadas a partir de 2005, o Peter Benchley incluiu algumas notas explicativas como introdução à história. Essas notas estão aqui, por exemplo, nessa ediçãozinha de 2015 lançada pela Dark Side aqui no Brasil. Nessas notas explicativas, o Peter Benchley, por exemplo, pede desculpas sobre algumas determinadas falhas que hoje ele tem conhecimento que ele cometeu na adaptação do animal verdadeiro, o tubarão como predador em busca de alimentação no mar, para o animal que ele levou para as linhas do livro, o personagem tubarão no livro. Esse personagem é um animal cruel, um assassino vingativo, como se ele tivesse realmente ódio das suas vítimas, principalmente dos 3 caçadores de tubarão que vão atrás dele na terça parte final da história. O animal verdadeiro não é assim. E o Peter Benchley também fala de algumas curiosidades sobre a sua contratação como roteirista do filme. Ele diz que o David Brown e o Richard Zanuck fizeram só uma exigência para que ele fosse o roteirista da história. Ele podia adaptar a história ipsiliteris, pegar cada linha e transformar em um roteiro. Ia ser um filme monstruoso. Mas nessa adaptação tinha 2 coisas que ele precisava tirar da história que ia para as telas do cinema. Ele não ia citar em nenhuma linha, em nenhum momento, que a Ellen Brud pulava a cerca. Isso mesmo, na história do livro, existe uma relação extraconjugal da esposa do xerife, que no filme é interpretado pelo Roy Scheider. Isso foi retirado do roteiro, porque realmente não influenciava em nada na história principal. Outra coisa que não influenciava em nada na história principal e que foi limada no roteiro é qualquer menção à máfia, que permeia ali algumas linhas da história do livro. O que o David Brown e o Richard Zanuck queriam é que a história que fosse para as telas do cinema fosse um filme de aventura, um filme de ação de A a Z. E é exatamente isso que a gente vê nas telas do cinema. Roteiro pronto, vamos para o set de filmagem. E a produção de Jaws, Mandíbulas, no original, teve centenas de problemas. E o orçamento original, que era de
4 milhões de dólares, extrapolou os 9 milhões de dólares. Eu sei que você vai dizer que esse din-din é mixaria para as produções de hoje, mas a gente está falando de um filme que foi rodado, começou a sua produção antes da primeira metade dos anos 1970, com um produtor que estava atrás de um diretor barato, de um diretor que era desconhecido na época. O Steven Spielberg não era ninguém, absolutamente ninguém na indústria cinematográfica. E ele torrou mais do que o dobro da produção do orçamento original do filme. O tubarão mecatrônico, o robozão do tubarão utilizado nas filmagens, que o Spielberg batizou carinhosamente de Bruce, em homenagem ao seu advogado. Ele dava problema direto, tanto que o diretor optou por rodar algumas cenas do ponto de vista do tubarão, simplesmente para o animal não aparecer, para o robô mecatrônico não aparecer. Então ele fez essa gambiarra cinematográfica e colocou a câmera rodando embaixo d'água como se ele tivesse o próprio tubarão olhando para suas vítimas. Essa gambiarra que eu falei, ela foi elogiadíssima depois, como se tivesse sido realmente planejada daquela forma, porque emprestou para o filme um ponto de vista narrativo completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas a assistir no cinema. Elas estão acostumadas a assistir a cena do ponto de vista de alguém que está sentado na janela vendo os acontecimentos. A partir desse momento, eles estão vendo o assassino se aproximando. É como o Hitchcock havia feito com o Assassinato na cena do chuveiro, em que você só consegue enxergar a mão do assassino ou da assassina atingindo a sua vítima. Exatamente dessa maneira, o tubarão acaba aparecendo em várias e várias cenas, simplesmente para o robô não aparecer. Esse mesmo subterfúgio de filmagem, esse mesmo subterfúgio de narrativa visual, audiovisual, foi utilizada, por exemplo, pelo Sam Raimi, anos e anos depois, no seu filme Evil Dead, de 1981, quando a câmera passeia pelo meio da floresta, na direção da cabana, onde os personagens vão ser dizimados por demônios vindos do inferno mais profundo depois que eles abrem o Necronomicon. Outro problema da produção eram as constantes discussões entre o Richard Dreyfuss, que faz o Matt Hooper, o oceanógrafo, e o Robert Shaw, o Quint, o caçador de tubarões. As discussões entre os dois eram terríveis e eles quase chegavam às vias de fato. Só que, mais uma vez, esse imprevisto, esse problema no set de filmagem acabou ajudando a potencializar as cenas entre esses personagens. Quando isso foi para as telas de cinema, realmente você tem a sensação de que os personagens não se dão, de que eles estão realmente brigando, e eles estavam. O negócio é que o Robert Shaw, que era um ator clássico, que era um ator muito comemorado, muito celebrado na época, ele tinha muito problema com a bebida. E ele chegou a destruir sequências inteiras da cena em que ele conta como ele e os companheiros dele, na época da Segunda Guerra Mundial, depois de levarem uma das bombas para o Japão, acabaram naufragando, e um a um os seus companheiros foram sendo dizimados por tubarões. O Robert Shaw, ele tinha uma formação bastante clássica. Ele estudou no Shakespeare Memorial Theatre e participou de montagens de teatro, de peças como Macbeth, como Henrique VIII, e era realmente um ator de peso. Só que o Spielberg chegou ao ponto de dizer: cara, chega, não aguento mais você. Em 1966, o Robert Shaw tinha concorrido ao Oscar de melhor ator pela sua interpretação de Henrique VIII no filme O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Ele trabalhou em Moscou contra 007, ele foi o xerife de Nottingham em Robin e Mary, um filmaço do Robin Hood com o Sean Connery e a Audrey Hepburn. Um dia a gente conversa sobre esse filme também. Só que quando ele chegou no set de Tubarão, o seu alcoolismo, que foi uma herança do pai, ele realmente já estava além do que era possível de ser suportado. E o Spielberg realmente chegou ao ponto de mandar o Robert Shaw caçar ginino em aquário. Só que nesse ponto, o próprio Robert Shaw chegou para o Spielberg e disse: cara, me dá mais uma chance. Isso foi exatamente no dia seguinte à fatídica tentativa de se filmar aquela cena em que ele conta a história de como seus companheiros haviam morrido assassinados, comidos por tubarão.
A cena que foi gravada e que foi para o ar foi completamente diferente. E é uma das melhores interpretações do Robert Shaw na história do cinema. Diversos outros problemas atrasaram e aumentaram absurdamente o custo inicial do projeto. Quando as filmagens terminaram, foi aquela sensação de alívio, porque os produtores já estavam de saco cheio do Spielberg. Ele era um diretor extremamente inexperiente e cheio de sonhos, só que os caras realmente já tinham dobrado a esquina da paciência. Sabe aquele trabalho que você participa, que você faz, em que absolutamente tudo dá errado e que você sabe que aquilo vai afundar você de vez para sempre? Só que Tubarão foi lançado e faturou 470 milhões de dólares. Você lembra que eu disse que ele custou alguma coisa em torno de 9 milhões, um pouco mais talvez? Ele faturou 470 milhões de dólares e transformou a indústria do cinema. Transformou absolutamente tudo o que se conhecia sobre o cinema, contando a história desse xerife que precisa proteger a sua ilhazinha, a ilha de Emmett, de um tubarão branco de 7 metros de comprimento que anda comendo os turistas à torta e à direito. E o bichano começa a matar logo no início do filme, quando essa banhista hippie nua vai nadar numa madrugada quente, enquanto seu companheiro tropeça bêbado ali na praia e acaba desmaiando na areia. No dia seguinte, o corpo dessa menina é encontrado na praia completamente destroçado, devorado, destruído por um tubarão. Isso segundo o legista da cidade. Só que esse mesmo cara acaba mudando de ideia alguns minutos depois, dizendo: não, isso pode ter sido uma hélice de barco. Isso porque as autoridades começam a pressionar o xerife Brody para dizer: cara, você tá maluco? Você está destruindo a economia da cidade, está caçando piolho em cabeça de polvo e, cara, a gente vive de turismo. Se você disser que tem um tubarão aí nas praias, nas nossas águas, ninguém vai pra praia, a gente vai perder o verão. E o Brody acaba meio que, tá, eu não sei, pode ser tubarão ou não. O filme Tubarão tem várias cenas icônicas, como essa inicial da menina indo nadar de madrugada. Outra é aquela em que as pessoas estão na praia, todo mundo na areia, ninguém dentro d'água, e a cena vai passando na sua frente, a câmera vai passando e mostrando as pessoas ali conversando, batendo um papo, jogando conversa fora, mas ninguém na água. E o prefeito vai, pode nadar, não tem tubarão nenhum, não tem tubarão nenhum. Essa é uma das cenas de maior suspense do filme. Aquela em que você fica: cara, eu não entraria na água. Fala a verdade, você tá numa praia paradisíaca, mas disseram que ontem uma pessoa foi devorada, destroçada, completamente comida por um tubarão. Você não ia entrar na água de jeito nenhum. E é óbvio que as mortes recomeçam tão logo os políticos conseguem forçar a reabertura da temporada de Sol e Mar. E o tubarão, a presença do tubarão passa a ser uma ameaça real, reconhecida por absolutamente todas e até disputada como se fosse um troféu, como se caçar um tubarão branco, assassino, cruel, vingativo, de 7 metros de comprimento, fosse uma festa. E realmente existem algumas cenas de caça com várias pessoas, vários barcos indo atrás do tubarão e realmente parece uma festa. É quando entra o nosso destemido xerife Brody, interpretado, como eu disse, pelo Roy Scheider, que tinha saído da aclamadíssima produção Operação França com Gene Hackman. Ele consegue ir para Emmett, para a ilha de Emmett, esse oceanógrafo interpretado pelo Richard Dreyfuss, como eu disse também antes, que ele é especialista em tubarão e vai ajudar na captura. O terceiro membro da equipe, como eu disse, é o problemático Robert Shaw, o seu Quint, com um caçador de tubarões, com aqueles ares de Ahab caçando Moby Dick. E é nesse ponto que o filme deixa de lado qualquer drama provinciano para se concentrar na caçada ao tubarão, simplesmente épica, e que compõe um terço do filme, o terço final todo do filme, épica de verdade, épica como a trilha sonora composta pelo John Williams. Perfeita, assustadora, e o engraçado é que o Spielberg riu, ele zombou do John Williams quando o maestro apresentou essa trilha sonora. Ele teria dito: cara, legal, mas o que você está pensando para o filme de verdade? Logo depois ele mudou de ideia e hoje ele reconhece que, cara, Tubarão teria sido no máximo a metade do filme sem aquela trilha sonora que é perfeita, insubstituível e é considerada, eu particularmente considero, uma das maiores trilhas de suspense do cinema, ao lado de Psicose, do Hitchcock. É claro que visto hoje, 47 anos depois, Tubarão
envelheceu como película. As imagens, os efeitos especiais, cara, você vai estranhar se você assistir esse filme hoje e comparar com os filmes com efeitos especiais modernosos, mas nenhum filme do gênero Tubarão Comendo Pessoas conseguiu o impacto, o suspense, o desespero que o Steven Spielberg conseguiu traduzindo essa história original para uma tela de cinema. É uma obra de arte com esses três caras, o Robert Shaw, o Roy Scheider e o Richard Dreyfuss, que estaria no filme seguinte do Spielberg, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Tubarão é um filme para você rever, sei lá, a cada 5 anos, 10 anos, para você ter uma noção da capacidade de um diretor estreante de ser um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, lá no início, nas sementes que ele tinha plantado nos seus filmes mambembes anteriores, nos seus filmes caseiros anteriores. Tubarão é esse filme que você precisa entender como histórico, não só como uma boa história, mas histórico do ponto de vista cinematográfico. Como eu disse, eu não assisti esse filme no cinema. Eu tinha 3 anos de idade quando ele foi lançado. Mas a minha tia Vili, a mesma tia que me levou para a minha primeira sessão de cinema, Os Trapalhões nas Minas do Rei Salomão, ela me serviu como se fosse uma espécie de trailer, antecipando o que acontecia no filme. Mas calma, não a história do filme, a tensão que acontecia no filme, quando ele foi programado para passar na televisão. Ela contou sobre os sustos, como ela se sentia, ela contou sobre a música, como ela era impactante, como ela te anunciava a presença do tubarão, aquela presença que você tem quase certeza de que ele está ali, que você tem curiosidade para saber se ele realmente está. Você não tem certeza, mas no seu íntimo você sabe que você vai ser engolido, devorado, destroçado pelos dentes do tubarão. Tia Vili me contou antecipadamente como eram todas essas sensações e disse: "Você tem certeza que você quer assistir esse filme?" Mas é claro que sim! E eu já até me sentia preparado para assistir Tubarão quando ele finalmente estreou na televisão brasileira, na TV Globo, na sessão Cinema Especial do dia 3 de setembro de 1984. Eu me lembro perfeitamente do dia. Mentira deslavada. Eu pesquisei na internet para ver que dia tinha sido a estreia do filme e eu achei essa data aí. Na verdade, Tubarão só me rendeu um susto em toda a sua vida de cinema. Naquela cena em que o Matt Hooper, o personagem do Richard Dreyfuss, mergulha para poder analisar o casco de uma traineira semi-naufragada e consegue tirar dos destroços um enorme dente de tubarão. E logo em seguida, esse corpo semi-devorado, semi-destruído, aparece do nada com uma pontuação alta da trilha sonora para te impingir esse susto. Realmente, nesse momento, eu me borrei no sofá. Só que Tubarão, você não tem que entender isso que eu acabei de dizer, de só ter levado um susto, como um demérito do filme, não. Não é esse tipo de filme. Tubarão é um tipo de filme em que a sua relação nervosa com ele é de uma tensão constante, com picos dessa tensão. Picos de tensão e não de espanto ou de susto. E o clímax final do filme, essa terça parte final do filme, ela é tão emblemática e foi tão importante para a história do cinema que os roteiristas, a partir desse filme, começaram a reconsiderar o final do filme, a maneira como eles escreviam o clímax da jornada dos heróis, baseado na jornada desses 3 heróis que caçaram o mecatrônico Bruce. Mas me diga você, cara pálido, o que você acha do filme Tubarão? O que você achou quando você assistiu pela primeira vez? Como foi essa experiência? Você já reassistiu o filme? Como é rever esse filme tantos anos, tantas décadas depois do seu lançamento? Deixa aqui embaixo nos comentários os seus pitacos, os seus achismos, se você concorda ou não com algumas das minhas sensações pessoais. Deixa as suas aqui pra gente. E eu me despeço deixando só um conselhozinho pra você. Se inscreve aqui no canal dos Três Cara e compartilha esse vídeo e curte esse vídeo com os seus amigos, sob pena de, da próxima vez que você for a uma praia e for nadar pelado debaixo da lua cheia, algum peixinho cheio de dentes venha morder, digamos, certas partes da sua anatomia e leve para as profundezas do mar ou para as profundezas dos seus piores pesadelos essa sua partezinha tão importante. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, sei lá quando ele vai sair.